Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Eu acho que nós já estamos chegando em 10 ministrações só nesses dois versículos, querido. E a gente não encerra ele ainda hoje, tá bom? Nós temos algo pela frente ainda, mas veja que coisa impressionante, né? Em dois capítulos nós temos pregação aqui para praticamente 3 meses, em dois capítulos. E por que isso tudo? A verdade é que o texto exige isso, tá bom? O texto exige isso. Quando Paulo diz que aquilo que era impossível à lei, eu preciso saber do que Paulo está tratando. O que é impossível para a lei, na verdade? Quando Paulo fala de Deus enviando o seu filho, eu preciso entender que toda a história da salvação, toda a história do cristianismo, todo e qualquer plano que exista de salvação tem início em Deus, começa e termina em Deus. Quando o texto diz que Deus enviou o seu filho na semelhança da carne do pecado, irmãos, eu tenho que entender isso, porque não adianta você ler o texto e se você não entender, não tem. Eu li um livrinho pequenininho, muito pequenininho, do Spurgeon, falando a respeito da necessidade que nós temos de compreender a Bíblia. E ele diz lá uma coisa assim, simplesmente chocante. Ele diz assim: se você leu a Bíblia e você não entendeu, então tanto faz se você lê assim, se você virar assim, ou se você pegar um texto em grego e em hebraico. Se você leu e não entendeu, você não fez nada, na verdade. Porque há uma necessidade que nós temos de compreender. Eu sei que uma pessoa completamente leiga em muitas partes das escrituras, ela vai passar e não vai entender. Eu tenho compreensão disso e a Bíblia, ela exige um pouco de nós. Mas o fato é, querido, que deve partir de nós o interesse em conhecer, em saber aquilo que está sendo dito, tá? Então, quando Deus diz que Jesus Cristo foi oferecido como uma oferta pelo pecado, eu preciso lembrar que isso ele está remetendo a nós lá para o Velho Testamento, para os sacrifícios que foram feitos lá no Velho Testamento, para todo o culto movido a sacrifícios, a holocaustos, a ofertas, tá? Então essas coisas são necessárias, queridos, que a gente tenha consciência dela, tá? Então, praticamente para cada pedacinho desse versículo aqui, foi uma pregação, na verdade. Quando eu falei da encarnação de Jesus, eu gastei 3 mensagens para falar da encarnação de Jesus, porque é o que há de mais importante na história da salvação. É o fato de o Filho de Deus descer do céu, se fazer carne, né? E eu preciso saber por que ele fez isso, qual foi a motivação, por que ele veio, por que ele foi para a cruz, porque mesmo sendo Deus, ele permitiu ser preso pelos fariseus, ser morto pelos os judeus e fariseus. Preciso entender essas coisas, porque se não entender, irmãos, eu não entendo salvação. Eu sou daqueles que não adianta você dizer assim: olha, aceita Jesus Cristo e você vai ser salvo. Irmãos, isso é quase que uma atitude assim que a gente não pode nem classificar, na verdade. Como assim aceita Jesus e você vai ser salvo? Salvo do que exatamente? Por que eu preciso de Cristo para ser salvo? Aí a pessoa tem que conhecer o Evangelho para ela poder explicar à pessoa o porquê que ela necessita de Cristo. Essa coisa de dizer assim: olha, Deus te ama, tem um plano maravilhoso para você. Irmãos, essas coisas assim, elas não produzem nas pessoas, a não ser, eu sei que Deus é misericordioso, né? E porque é misericordioso, ele pode realmente usar uma forma dessa para salvar. Mas é necessário que a gente entenda, tá? É necessário que a gente compreenda o Evangelho para poder falar dele a alguém, tá? Bom, eu estou falando tudo isso porque a gente está expondo realmente. Agora nós chegamos no versículo 4, tá? E eu vou recapitular um pouquinho da semana passada, porque nós falamos a respeito da justiça da lei que se cumpre em nós, tá? Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vou apenas, como eu estou trabalhando ele em perguntas e respostas, eu vou apenas recapitular assim, de maneira muito geral aquilo que foi feito a semana passada.
tá? Até porque a ministração está aí nas redes sociais, você pode dar uma olhada. Foi feita uma pergunta semana passada: por que foi necessário que Deus enviasse o Senhor Jesus Cristo na semelhança da carne pecaminosa, com o propósito de fazê-lo uma oferta pelo pecado? E a resposta vem exatamente desse versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Mas o que significa a justiça da lei se cumprir em nós? Significa, querido, que a lei, por causa do sacrifício, por causa do que Cristo fez na cruz, a lei, ela foi completamente satisfeita por Cristo. E o fato de nós estarmos em Cristo significa que ela já se cumpriu em nós. Toda a justiça que era requerida de nós foi cumprida por Jesus Cristo. Então, nós que estamos em Cristo não precisamos mais obedecer à lei na tentativa de alcançar o favor de Deus ou de merecer alguma coisa da parte de Deus. Por quê? Porque Cristo já fez isso por nós. Isso está na ministração da semana passada e eu não vou entrar em detalhes. A segunda pergunta que foi feita semana passada, deixa eu pegar aqui, é por que foi necessário que o Filho de Deus fosse feito uma oferta pelo pecado para podermos servir desta nova maneira e dar frutos para Deus, tá? E a resposta que foi dada foi que antes de qualquer possibilidade de viver, tá, de maneira que a gente possa dar frutos para Deus, nós tínhamos que ser libertados da lei. Não é possível dar fruto enquanto o homem estiver debaixo da lei, enquanto ele for escravo da lei. Primeiro ele precisa ser libertado da lei e depois é que ele vai produzir fruto, tá? E aí a gente explicou isso, nós lemos o versículo 2 e explicamos isso em detalhes. Tudo isso está na ministração da semana passada. E aí nós fizemos uma terceira pergunta, tá? Que foi a seguinte: como é que a morte de Cristo, como o nosso substituto, como quem levou sobre si os nossos pecados, possibilita que a justiça da lei se cumpra em nós? Ou, reduzindo isso aqui, resumindo, como a morte de Cristo possibilita que a justiça da lei se cumpra em nós? E, novamente, a explicação está no fato de que Jesus Cristo satisfez plenamente a lei de Deus, tanto cumprindo os preceitos da lei, como sofrendo a punição da lei, né, sentenciada pela lei. A lei diz que a alma que pecar, essa morrerá, que o salário do pecado é a morte. Então Cristo veio, satisfez todos os preceitos da lei e ele sofreu a punição máxima da lei, que é exatamente a morte. Ele morreu por nós, ele morreu no nosso lugar. Então, visto que nós estamos em Cristo e aquilo que aconteceu a Cristo é, de certa forma, e é isso que ensina a Bíblia, aquilo que ele viveu, aquilo que ele passou, aquilo que aconteceu a ele, é atribuído a nós pelo fato de nós estarmos em Cristo. Então, nós podemos dizer que, porque estamos em Cristo, nós satisfazemos toda a lei de Deus. Basicamente, querido, é essa a resposta. É lógico que aí a gente entrou em detalhes, tá bom? Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão eu nem começo o texto de hoje. A gente parou a semana passada nesse versículo aqui, Romanos 5, 21, eu estava explicando essa coisa toda, né? Do sentido do que é a lei ter sido satisfeita no nosso lugar. E nós lemos esse texto, Romanos 5, 21, e eu disse aqui, querido, que o ensino de Paulo, esse versículo aqui, o versículo diz assim: portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justo diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o ensino aqui é que o pecado condena o homem natural pela lei. É o que o texto diz aqui: o pecado reinou. A força e o poder do pecado estavam exatamente na lei, tá? A lei fortalecia o pecado, a lei dava ao pecado esse poder. Então o pecado estava reinando, todo mundo estava debaixo do pecado. E ele condena exatamente, o homem que não tem Cristo é condenado exatamente por causa do pecado. E a força para condenar esse homem que o pecado tem, ele recebe da lei. Quando Cristo morre na cruz, ele morre e ele sentencia ali o pecado. Ele nos liberta da lei, né? Ele satisfaz completamente a lei e por causa disso, como consequência disso, ele destrói o poder do pecado na vida do cristão. E aí eu falei um pouquinho mais, querido, né? Eu disse que desde que a lei foi a lei que agravou e inflamou o pecado dentro de mim. Isso está dito lá em Romanos 7:5. Quando a lei é removida, como
como ela acontece pela morte de Cristo, o agravamento do pecado também é removido. Novamente, 1 Coríntios 15 diz que a força e o poder do pecado é a lei. A força e o poder da morte é o pecado, e a força e o poder do pecado é a lei. Ou seja, em última instância, o homem está condenado, o homem está debaixo da ira do Senhor, o homem ele é subjugado pelo pecado, pelo diabo, por causa da lei que exige do homem algo que ele não pode dar. Tá? A lei é um reflexo do caráter de Deus. Então, a tentativa de tentar obedecer à lei na sua totalidade é você querer atingir um patamar que aqui nesse mundo é impossível. Dentre todos aqueles que já passou por esse mundo, somente o Senhor Jesus Cristo conseguiu obedecer à lei na sua totalidade. Por isso que ele é o nosso Salvador. Nenhum outro homem jamais conseguiu. Então a lei dá força e dá poder ao pecado que condena o homem, que joga o homem debaixo da lei do Senhor. Como a lei é removida pela morte de Jesus, consequentemente, o pecado também é removido. Isso não significa exatamente, querido, dizer que nós não pecamos. Isso aí é loucura, na verdade, que a gente está livre do governo do pecado, que a gente não mais está sujeito a cometer algum tipo de pecado. Isso não é verdade. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Por mais que nós não estejamos mais debaixo do pecado, por mais que nós não estejamos mais debaixo da lei, por mais que nós não estejamos mais debaixo do poder do diabo, a gente sabe que o pecado ainda habita o nosso corpo. Essa é uma das coisas mais chocantes da Bíblia em relação ao que é dito, porque a Bíblia é muito clara: nós morremos para o pecado, nós morremos para a lei. Quando a Bíblia afirma essas coisas, ela não está dizendo que a lei não tem mais nenhuma utilidade, e também não está dizendo que o pecado não tem mais nenhum poder sobre nós. O pecado vai sempre seduzir o homem, entendeu? Ou tentar o homem, na verdade. Isso é um fato. O Deus que nos libertou do pecado permitiu que esse pecado ainda permanecesse no meu corpo, tá? Nas minhas faculdades. É isso que prega a doutrina bíblica da depravação total do homem, né? O homem foi corrompido pelo pecado de tal maneira que tudo nele leva ao pecado. Isso é uma coisa impressionante. Então, eu não estou mais debaixo do poder, do governo. A melhor forma de ilustrar isso é aquela que eu falo. Olha, imagine que aqui é o reino do pecado. Deu certinho, né? Preto, né? Vamos me chamar de racista. Aqui é o reino do pecado. Aqui estão agindo forças sobrenaturais da maldade, o diabo com seus anjos e tudo. Quando Cristo ele é morto na cruz e nós colocamos a nossa fé em Cristo, nós o aceitamos como nosso Senhor e como nosso Salvador, então nós somos unidos a Jesus. Por causa disso, nós somos tirados desse reino e transportado para um outro reino. Eu não pertenço mais a esse reino. Esse reino não tem mais poder para me escravizar. Mas não significa que o reino deixou de existir. Não significa que esse reino aqui já não tem mais nada a ver comigo. No sentido de que eu não serei mais tentado, no sentido de que o diabo não vai mais tentar me seduzir, entendeu? Não, não. Ele vai continuar agindo, o pecado vai continuar se manifestando em nós, o diabo vai continuar tentando nos seduzir, entende? Para que a gente caia em pecado. Essa guerra, tá? Ela vai continuar acontecendo até que a gente parta para a glória. Tá? O que não vai acontecer mais é aquele que foi tirado desse reino, ele não pode mais ser escravo dele. Esse reino não tem mais poder para escravizar. Ele pode tentar, entende? Ele pode criar circunstâncias que te levem ao pecado, mas o pecado sempre será uma escolha na vida do cristão. Um homem que não tem Deus, ele é escravo do pecado. O prazer dele está no pecado. O homem com Cristo, ele já não é mais escravo do pecado. Ele foi liberto disso. Ele pode cair, ele pode ser tentado e dar vazão a essa tentação, mas ele não é mais escravo. Há uma diferença muito grande. Eu ilustrei isso aqui, acho que a semana passada foi semana retrasada, quando eu falei
da lei lá nos Estados Unidos, que foi aprovada para a libertação dos escravos. A lei foi proclamada no parlamento, só que anos depois, 10, 15 anos depois, ainda haviam pessoas escravas, ou porque não conheciam a lei, ou porque mesmo conhecendo a lei, a mente delas estava tão condicionada àquela vida de escravo que elas não conseguiam se libertar disso. É o que acontece muitas vezes com o cristão, tá? As duas coisas, ele é salvo, a obra de Cristo já foi concretizada na cruz, mas ele é preguiçoso, ele não gosta de ler, ele não gosta da palavra, então ele nunca vai se expor ao conteúdo daquilo que Deus tem para falar a ele, então ele não vai viver em liberdade. Ou, às vezes, ele até conhece, mas a sua mente está tão cativa do pecado, tão condicionada a uma vida de pecado, que ele vai viver lutando anos e anos, entende? Com o pecado, achando que o pecado ainda tem poder contra ele, quando na verdade já não tem mais esse poder. Bom, eu já me alonguei demais aqui, irmãos. Escute, o fato de que a justiça de Deus se cumpre em nós, diz que a minha posição como cristão não é somente que eu não estou mais condenado, nem que o agravamento do pecado que a lei produzia em mim foi eliminado. Diz algo ainda muito mais tremendo, muito mais maravilhoso, né? Algo positivo. E o que é esse positivo? É que nós estamos unidos a Cristo. Ou usando a linguagem de Romanos 7, do 1 ao 4, né? Nós estamos casados com Cristo. Paulo usa essa linguagem lá em Romanos. Nós estávamos casados com a lei, mas em Cristo nós somos libertos da lei, e uma vez libertos da lei, nós nos casamos com Cristo. É essa a linguagem metafórica que Paulo usa para falar da nossa libertação em Cristo. Então a nossa posição não é só negativa, querido, em Cristo, tá? No sentido de quem está morto para a lei. E para o pecado também, a nossa posição é positiva, porque nós estamos unidos a Cristo. Ele é o cabeça, e nós somos parte do seu corpo. Deixa eu tentar, olha, são verdades tão tremendas que dá vontade de a gente parar aqui e tentar explorar isso aqui ao máximo. Cristo é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Isso significa, querido, que o poder de Cristo e que a vida dele estão dentro de nós. E que ele nos deu, que colocou dentro de nós o seu próprio Espírito. É por isso que João usa lá em João 15, né? Ele diz assim, olha, falando da videira e da figueira e dos ramos, Cristo é a figueira e nós somos os ramos dessa figueira. A analogia é perfeita, querido. Os galhos de uma figueira recebem a seiva que vem da árvore em si, entendeu? Do tronco em si. É a vida da figueira que vai para os galhos e faz com que esses galhos produzam. Ele está conectado organicamente. Assim somos nós em Cristo, irmãos. Assim somos nós. Nós estamos conectados a Cristo. Ah, pastor, mas eu não sinto nada disso na minha vida. Ah, pastor, mas eu não conheço, eu não experimento. Sim, isso pode ser verdade. Eu creio que na maior parte das pessoas isso seja verdade. Mas o fato, querido, de você não desfrutar, ah, meu Deus, o fato de eu não desfrutar desse poder, dessa vida de Deus em nós, não é culpa de Jesus. O problema somos nós, na verdade, entende? A questão está conosco, não com Cristo. É porque nós não temos consciência disso. Ou talvez nós não buscamos um versículo que tem me incomodado muito, e eu digo, Senhor, como é que a gente vive isso aqui mesmo na prática, assim? O texto diz lá, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu pergunto para Deus, o Senhor, o que é esse buscar de todo o vosso coração? E a coisa que me vem à mente, querido, é engraçado, isso me vem à mente sempre quando eu olho para esse versículo. Imagina um cara que está, sei lá, perdido num deserto, quase morrendo de sede, sabe? Tudo nele deseja água, anseia por água, sabe? Cada respiração que ele dá, há um desejo profundo por água.
eu penso que buscar a Deus de todo o coração tem a ver com essa metáfora da gente desejar profundamente. O drama é, nós não desejamos. E o drama maior é, nós não temos tempo para desejar, porque estamos ocupados demais, porque não temos tempo para Deus. Irmãos, essas coisas, sabe, mexe comigo, mexe comigo. E eu não estou nem falando de você, eu estou falando de mim mesmo, das minhas buscas, entende? Das minhas buscas. Já houve épocas que eu vim para cá para passar, até um tempo desse, venho para cá à tarde, fico a tarde todinha aqui, já venho arrumado para o culto já. Já houve épocas que eu vinha para a igreja, me trancava aqui, passava o dia todo buscando ao Senhor. Mas é porque a gente fica tanto tempo sem buscar, e aí quando a gente vai buscar, já quer de cara já. Aí Deus nunca age dessa forma, quase nunca, irmãos, quase nunca. É preciso que haja em nós, querido, esse desejo, esse desejo. Então essa é a nossa posição, nós estamos em Cristo, tá? Nós estamos em Cristo. Vamos lá, querido. Essas coisas todas que eu coloquei para vocês, ainda puxando a ministração da semana passada, é para dizer para nós, querido, que na história da salvação, da nossa salvação, nós não podemos parar apenas naquilo que a gente chama de justificação, que é a salvação. Eu estava perdido, o Senhor me achou, o Senhor me perdoou, graças a Deus, glória a Deus, agora está tudo bem. Não, querido, não. Isso tudo é muito bom, tudo é bênção do Senhor, e nós devemos nos alegrar sim, mas nunca parar aqui, tá? Nunca parar aqui, porque o nosso chamado não é só isso. Há alguns textos aqui, eu vou tentar lembrar alguns de cabeça aqui. Por exemplo, quando você pega lá Efésios capítulo 1, lá no versículo 4, me parece que diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Ele me elegeu para que eu fosse santo. Está falando de frutos, entendeu? De frutos. Ou, se você pegar Efésios 2, ali, acho que no 11, ali, depois que ele fala ali que nós somos salvos pela graça, isso não é fruto do esforço humano, ele vai dizer que Deus nos salvou para a prática de boas obras. É sempre assim, Deus me salva para um propósito, nunca salva apenas para dizer, agora eu sou salvo, amém, glória a Deus, agora eu vou desfrutar da minha salvação. Não, é salvo para alguma coisa, querido. E basicamente a mesma coisa que o texto está dizendo aqui em Romanos 8:4. Porque foi que Deus enviou Jesus Cristo na semelhança da carne, na carne humana, porque Deus fez de Cristo uma oferta pelo pecado, porque que Deus colocou os pecados dos seus eleitos em Cristo e puniu ele, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O crente é aquele que anda segundo o Espírito, é aquele que é movido pelo Espírito, é aquele que é capacitado pelo Espírito a produzir frutos para Deus, querido. Porque o Senhor Jesus se fez carne, foi oferecido como uma oferta pelo pecado, levando sobre si os nossos pecados, a justiça da lei pôde se cumprir em nós, e como consequência disso, devemos andar no Espírito, produzindo frutos para Deus. Olha esse texto aqui, 1 Pedro 2:24. Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado. Mas só isso? Não. Morrêssemos para o pecado e vivêssemos daqui em diante uma vida santa. É a mesma realidade tratada aqui no capítulo 4 de Romanos 8. Ou então pegue Tito 2,14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir, né, de nos purificar, de nos perdoar de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Para quê? Um povo dedicado à prática de boas obras. É impressionante, irmãos, como a gente não tem como fugir disso. Essa é a realidade que diz respeito a nós. Nós somos salvos para a prática de boas obras. Olha, eu temo, eu não sei se isso acontece com alguns de vocês, eu não tenho como saber. Eu sei que isso é uma realidade muito clara no evangelicalismo brasileiro.
uma mentalidade comercial que reina nas igrejas. O que é uma mentalidade comercial, querido? As pessoas pensam assim: bom, fui à igreja, eu dei a minha oferta, eu dei o meu dízimo, agora o pastor que se vire. Meu papel é ir lá e levar a minha oferta. Eu estou pagando e agora eu preciso da minha mercadoria, eu preciso da minha bênção. E aí a igreja, querido, em vez de ser esse corpo, ao invés de ser um povo ligados, conectados, como diz lá Efésios, né? Todo mundo trabalhando ali em prol do crescimento do próprio corpo. Não, a igreja adota uma mentalidade mercantilista em que o papel de alguns é apenas vir à igreja e trazer aqui uma oferta ou um dízimo, e o pastor tem que orar para os irmãos, o pastor tem que evangelizar, o pastor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e as pessoas pensam, e mais, como eu tenho em mente o tipo de igreja do qual estou falando, lá as pessoas escolhem. Segunda-feira tem a campanha da casa própria, terça-feira tem a campanha do casamento, quarta-feira a campanha da prosperidade, na sexta-feira é cura, no sábado é libertação, e aí todo dia tem uma coisa, aí você escolhe qual é a mercadoria que você quer, e no dia em que a sua mercadoria está sendo oferecida, você vai lá, leva a sua oferta, paga, e vai esperar receber a mercadoria que você comprou. Essa é a ideia que move boa parte do evangelicalismo brasileiro. Não há uma concepção de que a igreja é o corpo de Cristo. E para que esse corpo funcione da forma como Deus intenta que ele funcione, é preciso que cada parte contribua de acordo com a vontade de Deus. Gente, não tem como. Quando você pensa nisso, qual é o texto que te vem à mente imediatamente? Na minha mente vem Atos 2. Atos 2. O que é igreja, pastor? Leia Atos 2, do 42 ao 47. Pastor, qual que é a vontade de Deus para a igreja? Leia Atos 2, do 42 ao 47. Tudo que você pensar em igreja, querido, leia aquele texto que você vai encontrar ali as referências para isso. Unidade, comunhão intensa, oração, amor pela palavra, louvor, sabe? Tudo está ali, querido, tudo está ali. É aquilo que Deus pretende para a igreja. É aquilo que Deus deseja para a sua igreja. Pastor, a minha vida é muito corrida, pastor, eu tenho muitas ocupações, o senhor não conhece a minha vida, não sabe. Pastor, porque eu só posso ir. Irmãos, muitos irmãos só vêm na igreja no domingo. O que é isso? É o cara que foi liberto pelo poder do sangue de Jesus, mas continua cativo. Continua cativo, sem ofensa. Ele continua um católico. E olha que os católicos de hoje estão mais firmes e fervorosos que muitos cristãos. As pessoas, irmãos, estão sem tempo para Deus. Essa é a verdade. As pessoas não têm tempo para Deus. Tudo é mais importante. Tudo é mais importante. Aniversário do meu primo. Não posso ir para a igreja. Sei lá, um vizinho meu pediu um favor e é na hora do culto. Não posso ir para a igreja. Seja lá o que for, irmãos, a gente está sempre, parece que está assim, desesperado por uma justificativa para não ir à igreja. Por quê? Porque não tem tempo para Deus. Eu me preocupo com isso, irmãos. Eu me preocupo. Porque isso não é uma coisa nossa, da nossa época. Isso é de muito tempo, irmãos. A igreja já tentou de tudo. Vocês sabiam? A igreja já tentou o entretenimento como ferramenta. Tentou não, tenta ainda hoje, entendeu? A igreja já usou o marketing para tentar trazer as pessoas para dentro dela. Já usou o entretenimento, igrejas que colocam aqui um ringue de MMA para atrair as pessoas, igrejas que fazem shows pirotécnicos, igrejas que fazem de tudo para atrair, igrejas que estão dispostas, queridos, a abrir mão do tempo da palavra para poder, porque a palavra é cansativa, porque a palavra é muitas vezes abusada, ou então eu vou pegar a palavra, eu vou dar uma reformulada nela, entendeu? Vou tirar aquilo que eu acho ofensivo e deixar aquilo que é agradável, para ver se as pessoas, tudo isso a igreja já fez ao longo da história. Spurgeon, um batista na Inglaterra, ele praticamente saiu da convenção batista por causa disso.
Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ou a palavra é pregada e nós cremos nela, irmãos. Eu não vou questionar a salvação. Hoje não. Mas eu posso dizer a vocês que é possível alguém viver um cristianismo miserável. Sério, irmãos. Vai salvo porque a salvação nem depende dele, depende do sacrifício de Jesus Cristo. Mas ele vive uma vida tão, a expressão é essa mesmo, tão miserável, irmãos, que não tem alegria, que não tem prazer. Irmãos, vá lá para Atos. Eles faziam as suas refeições com muita alegria. Eu estou descrevendo a realidade, querido, de parte da igreja. Eu sei que não é toda a igreja que está nessa situação, que há muita igreja vivendo bem, e cristianismo, graças a Deus por isso, mas parte do cristianismo de hoje é um cristianismo doentio. Olha que coisa, nós estamos, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Isso significa que nós recebemos poder dele, nós recebemos vida dele, mas essa vida não se manifesta. Não há alegria, nós não temos prazer mais em servir a Deus, irmãos. Eu estou aqui sendo exagerado, na verdade, né? Mas muitos daqueles que se dizem filhos não têm mais prazer. Muitos vivem uma vida religiosa, irmãos. Eles aprenderam, não sei aonde isso, que se eles forem à igreja uma vez por semana, isso está bom demais, entende? Isso está bom demais. Não é preciso mais do que isso é fanatismo, mais do que isso é desnecessário. Mas puxa vida, quando eu me converti, eu lembro demais. Culto na terça, oração. Culto na quinta-feira, estudo bíblico. Culto no sábado à tarde, culto de libertação. Culto no sábado à noite, culto de jovem. Culto no domingo de manhã, escola bíblica dominical, e culto no domingo à noite. 6 vezes por semana a igreja se reunia. 6 vezes. Aliás, quase todo dia, aliás. É necessário isso? Hoje a gente diz, pastor, isso é exagerado, pastor, isso não pode, pastor, tem a família, pastor, a gente tem... Mas eu volto para Atos 2, e lá você vai encontrar exatamente isso. Todos os dias, no templo, e todos os dias, de casa em casa. Todos os dias. Era uma obrigação, um fardo pesado? Não, querido, não. O que acontecia naquela igreja, irmãos, eu fiz alguma coisa aqui e o texto saiu que eu não sei mais nem voltar. O que aconteceu ali é que eles estavam cheios do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo não há lugar mais prazeroso para se estar do que na presença, na comunhão dos irmãos, queridos. Isso eu posso afirmar a vocês. Um homem cheio do Espírito Santo vai desejar com todas as suas forças um lugar para congregar, um lugar para comungar, um lugar para poder orar, para poder servir. Isso aí é um fato, eu garanto a vocês, tá? Isso é um fato. Vamos lá. Qual o objetivo que Deus tinha ao enviar o seu próprio Filho ao mundo na semelhança da carne pecaminosa e pelo pecado e condenar o pecado na carne? Por que Deus enviou Jesus Cristo? Se você pegar Romanos 6,6, a resposta é, literalmente, para que o nosso velho homem fosse crucificado. E crucificado aqui, querido, é crucificado pela morte de Cristo na cruz. O velho homem é aquilo que nós éramos em Adão. Paulo, ao tentar descrever a humanidade, ele diz que há aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Ele classifica, ele tem as suas maneiras lá de judeus e gentios, né? Mas aqui em Romanos ele faz isso. O velho homem é aquele homem que estava em Adão, que nasceu debaixo do pecado de Adão, culpado pelo pecado de Adão, e que já nasce debaixo do pecado, e que já nasce debaixo da ira de Deus. Esse homem velho foi crucificado na cruz juntamente com Cristo. Para quê, irmãos? Com que propósito Deus fez isso? Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, né? Ou, se você preferir, eu posso dizer a vocês que é a mesma coisa que Paulo está colocando aqui no versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O ensino aqui, querido, é que porque a lei foi colocada de lado, ou porque nós morremos para ela, né, e fomos separados dela, o pecado fica privado do seu poder de reinar sobre nós e de nos governar.
Embora o pecado continue a perturbar a gente, né, no nosso corpo, ele não é mais o nosso mestre, ele não é mais o nosso Senhor, tá? Nós não estamos mais sob domínio. Tudo que eu venho dizendo a vocês é: a lei foi satisfeita por Cristo no nosso lugar, e porque a lei perdeu o poder sobre nós, consequentemente o pecado também perde o poder sobre nós, tá? E ele não tem mais esse poder de escravizar, ele vai perturbar. É uma expressão interessante. Ele vai perturbar, ele vai te tentar, mas ele não pode mais te escravizar. O real problema que é abordado nesses dois versículos aqui, irmãos, no 3 e no 4, é que a lei, ela nunca pôde e nem poderia salvar o homem, livrar o homem. A lei, ela estava enferma, a lei, ela estava doente. Tudo que a lei faz é condenar o homem, é apontar o erro do homem, no caso. Então, ela falhou e sempre vai falhar em ajudar o homem. Ela não tem como fazer, mas em contrapartida, nós podemos dizer que Deus, porque ela não pôde, Deus veio e fez através de Jesus Cristo. E aí fica uma pergunta, né? Olha só, gente, o que eu estou pregando a vocês aqui é evangelho puro e simples. Como é que nós podemos ser libertados da lei, do pecado e da morte? Como é que acontece isso? A resposta é: só tem um meio só, e é por meio de Jesus Cristo. Cristo teria que descer do céu, teria que nascer na semelhança de carne pecaminosa, viver nesse mundo. A alma do Senhor Jesus Cristo teria que ser feita uma oferta pelo pecado, tá? Os nossos pecados teriam que ser lançados sobre eles e punidos neles. Ele teria que ser ferido, querido. Ele teria que ser entregue por nós, pelo próprio Pai, a fim de que o nosso pecado fosse condenado nele. Isso é evangelho, irmãos. Evangelho. Olha, vamos lá. Nós somos filhos de Deus. Isso significa que os nossos pecados, todos eles, sem exceção, foram perdoados. Pastor, mas por que o senhor diz isso? Porque Jesus Cristo levou os nossos pecados sobre o seu corpo naquele madeiro. Toda a culpa do meu pecado foi removida. Isso significa, irmãos, que aos olhos de Deus, eu agora sou um homem santo, que aos olhos de Deus não há mais nenhum impedimento na minha relação com Ele. O diabo não pode mais me culpar, a lei não pode mais me culpar, o pecado não pode mais, nada. É por isso que Paulo vai dizer lá: olha, nada pode nos separar do amor de Cristo, nem anjos, nem demônio, nem passado, nem presente, não há nada nesse mundo que possa me separar do amor de Deus. Por quê? Porque Cristo, na cruz, resolveu o meu problema. E por isso, eu não tenho mais que viver preso, prisioneiro de culpa. Sabe qual é o nosso grande drama, querido? É porque a gente ouve isso aqui na Cairós. Vocês ouvem isso, meu Deus, há 14 anos quem está aqui ouve essa história. Mas há uma dificuldade gritante em nós de absorver isso de maneira que você se sinta realmente perdoado. Porque, vamos lá, quando a gente peca, querido, a primeira coisa que nós fazemos é duvidar da nossa salvação. Isso é impressionante. Quando você não está bem espiritualmente, quando o desejo de ler a Bíblia some, quando o desejo de congregar some, quando o pecado se agiganta diante de ti e parece tentador, na verdade, para ti, a primeira coisa que você faz é pensar: eu não sou salvo, porque eu estou tendo esses desejos, porque o pecado parece tão tentador, ou porque eu caí no pecado, eu questiono imediatamente a minha salvação. Isso é impressionante. Aí nós esquecemos de tudo que a Bíblia diz a respeito disso. Aí nós ignoramos todo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por quê? Porque eu estou baseando a minha salvação não em Cristo, mas na minha capacidade de me manter santo. Porque eu falhei em ser santo, então eu não sou salvo. Eu vejo isso há tanto tempo, irmãos. Eu presencio isso há tanto tempo. Eu já perguntei tantas vezes para irmãos aqui na Cairós: irmão, se você morrer hoje, para onde é que você vai? Ah, pastor, se eu morrer hoje, pastor, acho que eu não vou para o céu não, pastor. Por quê?
Aí ele vai apontar algum pecado. Me diga uma coisa, irmãos. Vocês conhecem alguém que não peque? Veja, eu não estou fazendo apologia ao pecado, não estou defendendo. Na verdade, toda a minha pregação é contrária ao pecado. Mas me diga uma coisa, falando francamente, você conhece alguém que não peque? Já conviveu com um santo que não peque? Eu tenho certeza que não. Se você lê a biografia dos maiores santos que viveu nessa terra, você vai encontrar exatamente a mesma luta em todos. Talvez a diferença deles para nós é que eles criam verdadeiramente no Evangelho e eles não eram paralisados por causa das lutas, por causa das tentações ou de algumas quedas. O Martin Lloyd Jones, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o cristão, ele vive um tipo de vida que é muito estranho. Aí ele faz a seguinte analogia: imagine a vida do cristão como alguém que é colocado no pé de um monte bem alto e a sua trajetória implica nessa subida até o pico do monte. Aí ele começa a subir, vai bem algum tempo, depois ele tropeça. Sei lá, subiu um terço do monte, aí ele tropeçou. O que ele faz? Ele volta para o começo de novo e tenta subir. E por causa disso, ele nunca consegue chegar ao pico, porque ele está o tempo todo recomeçando, recomeçando. Quando, na verdade, se nós absorvêssemos de verdade a palavra de Deus, o nosso posicionamento seria o seguinte: eu comecei a subir e eu caí. Veio uma tempestade, bateu uma ventania, eu não consegui me firmar e caí. O que eu faço? Eu levanto de onde eu caí e eu continuo a subir. Eu não volto para o começo, eu continuo avançando. Os santos, queridos, viveram isso. Só há crescimento se você encarar a vida cristã por essa perspectiva. Que você vai falhar, irmãos, eu não tenho muita dúvida quanto a isso, tá bom? Você não é perfeito, e mesmo que o Espírito habite dentro de você, mesmo que você não esteja mais debaixo do governo, do poder do pecado, debaixo da lei, mesmo que o diabo não tenha mais poder sobre a tua vida, você vai ser tentado, você vai ser seduzido, o diabo vai tentar te seduzir, o diabo vai armar ciladas para ti na tua caminhada, vai colocar situações na tua vida que te levam ao pecado. Isso é um fato e eu não posso negar isso a vocês. Então, o ser salvo não implica, querido, aqui, que a gente não vai. Vamos lá, vamos usar uma analogia bíblica para tentar ilustrar isso. Quando Deus prometeu ao povo de Israel a terra prometida, e eles foram introduzidos na terra prometida pelo próprio Deus, o próprio Deus intencionalmente deixou na terra prometida inimigos. Inimigos e inimigos mais poderosos do que o próprio povo de Deus. E Deus fez isso com uma intenção: preparar o povo, primeiro para conhecer o coração do povo e depois para preparar esse povo para a guerra. Os novos que estavam chegando não estavam habituados à guerra. Então, ficou um povo lá, deixado pelo próprio Deus, para que aqueles novos fossem treinados para a guerra. Eles tinham que, a terra era deles, Deus deu para eles, mas eles tinham que lutar para manter aquilo. É mais ou menos isso. É a analogia simples. Deus quebrou o poder do pecado. Deus me tirou desse império das trevas. Eu não pertenço mais, não há mais nada esse reino aqui. Eu fui arrancado pelo próprio. Não foi eu que saí, não foi eu que escolhi. Eu não quero mais essa vida miserável. Agora eu vou servir a Deus. Não, não, não. Foi Deus que foi lá e me arrancou. Sabe a ideia de arrancar? Eu não quero sair, não. Eu gosto é daqui. Mas o Senhor vem e diz: não, tu não vai ficar aí, não. Eu vou te tirar daí. E te tira. Ele te arrancou. Irmãos, isso significa problema na tua vida, um choque na tua vida, uma crise existencial, uma crise financeira, uma crise no casamento que faz você cair na real e perceber o quanto que você precisa de Deus. Ele foi lá e te tirou de lá. Todo o vínculo que tu tinha aqui foi quebrado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Não há mais nada que te conecte a não ser as tuas lembranças e memórias.
Lembra do povo caminhando pelo Egito? Ah, quem dera, né? Quem dera pudéssemos voltar para o Egito, os alhos do Egito, irmãos. Interessante, né? Lembrar de alho, os alhos do Egito. O povo é tirado por Deus do Egito, mas o Egito não saiu da mente do povo. O Senhor nos arranca do mundo, mas o mundo não sai do nosso coração. Por quê, irmãos? A Bíblia traz uma resposta bem interessante, queridos. E eu vou praticamente encerrar com isso. Abra em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. O texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional. Como é que esse culto se dá, irmãos? Ele acontece, querido, pela renovação da minha mente. A minha mente, que foi por anos alimentada com todo o lixo desse mundo, precisa passar por uma renovação. Eu preciso expurgar todo o lixo do mundo e colocar no lugar desse lixo a palavra de Deus. Quando essa transformação ocorrer, quando a minha mente estiver dominada pela palavra de Deus, quando eu começar a compreender verdadeiramente a palavra de Deus, quando ela começar a encher os meus pensamentos, permear os meus pensamentos, então, só então, eu vou experimentar, eu vou saber que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita e que ela é agradável. Enquanto a palavra não fizer esse processo, sabe, se eu tivesse lembrado, não, porque eu nem pensei em falar isso aqui, mas eu ia trazer aqui um pouquinho de água com café, querido, e eu ia mostrar na prática como é que esse processo acontece. Você vai derramando água naquela água suja, e a água limpa vai caindo pouco a pouco, e aquela sujeira vai sendo expurgada do copo, até que fique só água limpa. É isso que Deus quer. Renovação da nossa mente. Isso é um culto que nós oferecemos a Deus. É oferecer o nosso corpo ao Senhor em sacrifício. É eu me expor à palavra de Deus, querido. É eu permitir. Como diz Paulo, né? É eu esmurrar o meu próprio corpo, obrigando o meu corpo a se alimentar das fontes de Deus. Porque é quando isso acontece, querido, que eu vou experimentar a vontade de Deus. Sem que isso aconteça, querido, eu sempre vou ter medo da vontade de Deus para a minha vida. Eu nunca vou achar que a vontade de Deus é boa para mim. Meu pastor, congregar, pastor, eu fui culto no domingo, tem que ir na terça de novo, pastor, isso não é legal. Tá, isso é a tua mente humana, isso é o mundo na tua mente te dizendo: olha, a vida é tua, tu tem que aproveitar um pouco a vida, tu tem que descansar, tu tem que isso, que nada, irmãos. Eu lembro da igreja que eu congregava lá em Imperatriz, a última igreja que eu congreguei. Pastor ia lá: irmão, por que você não foi no culto, pastor? Porque você sabe, né, passa o dia trabalhando, chega em casa cansado, e aí a gente vai quer descansar um pouquinho. Mentira, irmãos. Nos dias de bola, ele chegava em casa e tomava um banho feito um relâmpago para chegar no horário da bola. No dia da bola não tinha cansaço. No dia de sair com os amigos para pedalar, para fazer alguma coisa, não tinha cansaço. Mas no dia de ir para a igreja, aí, pastor, eu estou cansado, pastor, você sabe, o dia corrido, minha mente está aqui, que eu não consigo nem me concentrar. Se eu for para a igreja, pastor, eu nem me concentro. Uma mente que precisa de transformação. Uma mente que precisa passar por esse processo de expurgo daquilo que é mundano, querido. Porque eu digo a vocês, boa parte de nós tem a mente
controlada, dominada por aquilo que é mundano, secular. Ou é apenas carne mesmo, sabe? Querido, a nossa carne não deseja Deus. A nossa carne se recusa terminantemente a cultuar a Deus. Essa natureza que nós temos em nós, essa natureza velha em nós, ela nunca vai querer servir a Deus. Você vem para a igreja, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Já aconteceu comigo. Você está na igreja, irmãos, aí está ouvindo a palavra e dá um sono na gente. Você fica agoniado, meu Deus do céu, que sono. Aí o culto termina, o cara põe o pé lá na fora, na porta, e o sono vai embora. Pum, acabou o sono. Carne, ela não se submete. Por isso Paulo diz, eu expurgo a minha carne, meu corpo. Eu o obrigo a fazer. Eu tenho dito isso há muito tempo, irmãos. Pastor, eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Eu digo, não estou nem aí para isso. Você não precisa de vontade para ler a Bíblia, você precisa decidir ler a Bíblia. Pastor, eu não sinto vontade de orar. E daí? Não sinto vontade de ir para a igreja. E daí, irmão? Eu não tenho que sentir vontade, irmãos. Eu tenho que fazer o que é certo. Eu tenho que saber o que Deus quer de mim e me obrigar a fazer, sem vontade. Porque se você decidir fazer só aquilo que der vontade, eu vou te dizer muito francamente, tu vai para o inferno. Mas não tenho dúvida disso. Se fizer só aquilo que der vontade de fazer, fim disso é o inferno. Não tem como fugir disso, irmãos. Não tem. Eu sei que isso é difícil de ouvir, é difícil de falar, mas eu não posso negar isso a vocês. Lembra de Jesus? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou quando ele fala de nós, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades e me siga. Não dá para tentar servir a Deus fazendo a sua vontade. Ou ela morre, ou você morre. A escolha é sua. Eu disse para alguém esses dias, a vida é sua, você faz dela o que você quiser. Mas como pastor, eu sou obrigado a dizer isso, 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 isso. Eu digo a mesma coisa para qualquer um. Uma vez o irmão chegou para mim e disse, pastor, queria sair da igreja. Eu digo, irmão, tem certeza? Tenho, pastor. Então Deus te abençoe, vai lá. Eu não sei se chocou, se esperava assim, pastor. Não, a vida é sua, irmão. Lembra das palavras de Jesus? Eu sou o aprisco. As minhas ovelhas vêm, se alimentam, vão, elas são livres, elas não estão presas. Você, pastor, eu estava querendo ir para outra igreja hoje, o finado Washington, né? Passei lá para pegar ele, via na casa da irmã Alice. Aí quando eu cheguei lá, ele disse, pastor, porque hoje, eu digo, o que foi, Washington? Não, pastor, porque, digo, fala, meu irmão, não, porque eu queria ir para outra igreja. Eu digo, vá, meu irmão, para com isso, a vida é sua, você não é obrigado, não é porque eu passei aqui que você é obrigado a ir comigo, não, fique tranquilo. Escolhas, irmãos, escolhas. Nós somos chamados a fazê-las diariamente. Você tem uma escolha todos os dias de decidir honrar ou não honrar a Deus naquele dia. Você escolhe, irmãos. É lógico, né? As escolhas são nossas, nós vamos lidar com as consequências dela, mas são nossas. Cabe a cada um de nós. Tá bom, queridos? Eu só espero, irmãos, de todo o coração, que Deus nos ajude, querido, e que Ele incline a nossa vontade de tal maneira que a gente deseje servi-lo de todo o coração. Que haja em nós um desejo santo. Irmãos, deixa eu encerrar ali nesse texto, irmãos, porque eu confesso a vocês que não tem texto mais apaixonante para mim, como pastor, do que Atos 2, irmãos. Olha isso, querido. Olha, isso é o retrato daquilo que Deus quer da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aqui era todos os dias, querido. Todos os dias. Todos os dias. Não tinha dia ruim, não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem sol, nada. Todos os dias. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes
mais de 3.000 pessoas unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o nosso alvo, é o nosso referencial de igreja. Sempre será, sempre vai ser. Pode ser que a gente nunca alcance, mas é aqui que nós queremos chegar. É por isso que nós oramos. Todos os dias, terça, quarta e sexta. A maior parte dos irmãos, eu imagino, oram todos os dias em casa. E o alvo é esse aqui. É aqui que nós queremos chegar. É nesse nível que nós queremos chegar. E, queridos, só através do Espírito Santo. A nossa busca é que o Espírito seja derramado em nós e que ele produza em nós isso aqui, porque sem o Espírito a gente nunca vai alcançar essa realidade. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor, queridos. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Bendizemos a ti, damos graças a ti, Senhor. Senhor, nós conhecemos a tua vontade para nós. Nós conhecemos. Todos nós aqui, sem exceção, sabe o que o Senhor quer de nós. Sabe o que o Senhor espera de nós. A minha oração, Pai, é que o Senhor não nos deixe só, é que o Espírito cumpra aquilo que está escrito na tua palavra, porque a palavra diz que é o Senhor que opera em nós o querer e o realizar. Faz isso em nós e por nós, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Que o nosso coração, Senhor, meu Deus, seja cheio, transbordante do Espírito, Senhor, de maneira que a nossa alegria seja conhecer o Senhor, seja estar na tua presença, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a ti e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.